Pode começar, professora, está gravando já. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme para mim participar dessa oficina com vocês. O convite que eu recebi da Laura e da Kel foi trabalhar a temática do estudo de caso. Nessa parte inicial da conversa, eu tive a oportunidade de ter um pouquinho de contato com o trabalho que está sendo desenvolvido pela clínica. E vou, então, a partir do que Laura e Kel me trouxeram, vou organizar um pouco o que me parecem ser assim, os componentes, né, os alicerces principais dessa estratégia metodológica chamada estudo de caso, e, em especial, o modo como nós, no direito, estamos utilizando um repertório amplo de reflexões sobre essa estratégia desenvolvida no campo das ciências humanas e sociais, mas que já tem sido, na última década, diria, apropriado, né, fagocitado pelo campo jurídico, né? Isso tem trazido uma série de elementos interessantes para a gente pensar essa estratégia no campo das humanidades de maneira geral. Mas, para além de fazer um registro assim, muito amplo, né, muito abstrato, sobre essa estratégia, sobre os debates metodológicos que estão envolvidos aqui, me pareceu mais interessante organizar um pouco essa fala a partir dessa experiência concreta que a clínica está vivendo, né, nesse momento, que é utilizar uma parte de um tipo de trabalho, de documentação e de reflexão e de modo de ver um problema jurídico para uso em uma nota técnica no âmbito de um processo judicial. Então, como é que essa experiência das pesquisadoras envolvidas, do material que foi coletado, do destino da reflexão, né? A gente reflete com destinos, com públicos, né? Como é que a gente aproveita, se beneficia disso que foi já, enfim, vivido, percorrido pela clínica, para pensar, né, diante dessa proposição de transformar esse material, essa reflexão e essa vivência num estudo de caso do campo acadêmico, chamaríamos assim, porque essa expressão estudo de caso, ela pode servir para uma série, né, de situações dentro e fora do âmbito acadêmico. Aqui, numa clínica de método de pesquisa, estou imaginando que o interesse é um pouco conhecer essa língua, esse ethos, né, essa outra lógica do mundo da pesquisa. Que para a gente que está no direito e para vocês, né, que estão com formação, na graduação ou se graduando, né, no campo do direito e com atuação específica em diversos âmbitos, o primeiro ponto que eu vou querer, enfim, pensar um pouquinho com vocês é o quanto há uma alteração assim, substantiva quando a gente se lança a pensar esse mesmo conjunto de questões a partir de uma lógica ou de um ethos propriamente acadêmico. Então, eu vou arriscar percorrer esses temas principais, que estão desenvolvidos com mais cuidado nesse capítulo, que a Kel e a Laura disponibilizaram para vocês, né, no livro da Rede de Estudos Empíricos em Direito, que é uma produção que foi feita há alguns anos, buscando justamente trazer algumas estratégias interessantes no campo do direito de forma bem pedagógica, né? Então, o texto está tentando ser bem pedagógico, pensando, inclusive, na graduação, para quem tem interesse em fazer estudo de caso. Então, eu vou pegar algumas dessas chaves, mas quero fazer isso a partir dessa experiência, tentar fazer isso a partir dessa experiência muito concreta que vocês têm na mão, ao invés de usar os meus exemplos dos estudos de casos que eu desenvolvi na vida, né, um que eu trabalho até hoje, que é o massacre do Carandiru, que a gente pode, né, interessa também diretamente a vocês, a gente pode marcar uma outra sessão para falar sobre ele. Mas, então, queria trabalhar a partir do Rio Branco. Então, essa seria a proposição geral. Por favor, me interrompam qualquer dúvida, qualquer questionamento, comentário. Como eu tive um acesso assim, muito rápido, né, ao caso,
qual é o elemento que vocês queiram trazer para completar ou para corrigir, né? Eu posso usar a terminologia errada, está fora do campo prisional, eu posso me confundir aqui com os termos técnicos importantes também, então, por favor, fiquem muito à vontade para fazer, abrir o microfone e entrar nessa conversa. Bom, então, olha, à medida que a Kel e a Laura falavam, dois elementos, dois primeiros temas me pareceram centrais, né, de pensar nessa diferença, né, no que exigiria de vocês para operar vou chamar assim de uma forma bem radical, uma reconfiguração do que vocês fizeram até agora para a entrada no registro do caso. Os dois temas que eu queria abordar inicialmente, antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos do estudo de caso, é a questão do tempo e a questão da lógica. O tempo da pesquisa e o tempo de quem está no front das políticas públicas. Gente, vocês não disserem quanto tempo vocês prepararam a nota técnica, mas eu posso imaginar, né? E no campo da pesquisa, no campo da ciência, as exigências de tempo, de reflexão, de maturação, de leitura, de acesso a fontes. Gente, tem algo muito, muito radical, né, do ponto de vista da temporalidade desses dois processos intelectuais, porque são processos intelectuais, né, diferentes, como eu vou tentar marcar a continuação, mas que tem nessa dinâmica de tempo algo realmente não negligenciável, vou dizer assim. Bom, e por que essa diferença na dinâmica de tempo me parece fundamental? Em função desse segundo ponto, que eu vou distinguir para vocês entre... vou usar uma nomenclatura que eu não gosto especialmente, mas vamos ver se ela se faz clara, né? O que vocês fizeram no âmbito do Rio Branco até agora, do caso Rio Branco, está guiado pela lógica do convencimento, que é a lógica característica, que é uma lógica característica da dinâmica jurídica. Vocês produziram uma nota técnica para convencer um juiz de direito de um conjunto de informações que vocês já estão muito convencidas de que funciona dessa forma, né? No campo da pesquisa, a gente não opera com a lógica do convencimento, a gente opera com uma lógica que eu vou chamar de lógica da descoberta. Ou seja, tudo que a gente tomou contato e teve a sensação que sabe, ou que está convencida de que aquilo funciona daquele jeito, quando a gente se coloca no campo da descoberta, a gente vai criar vários mecanismos para se perguntar sobre aquilo, para entender uma camada acima, para ver o que mais que está em jogo, para ver o que está fora do nosso campo de visão, o que a gente está perdendo. Ou seja, tem um modo de ler, de olhar para o mundo, de produzir documento, de fazer conversa, que é muito diferente quando a gente está no campo do convencimento, quando a gente está no campo da descoberta. Claro que a gente poderia pensar 1000 nuances entre esses dois grupos, mas queria, entre essas duas lógicas, né, entre esses modos de fazer, até porque, pensando nesse caráter que eu vejo realmente como esplêndido, né, de ter tantas pesquisadoras, tantas juristas se formando já com atenção ao duplo papel, né? Então, estão ali com a prontidão para preparar uma nota técnica em uma semana, em 3 dias, né? E, portanto, acessar um conjunto de documentos, chegar a conclusões, produzir, fazer as articulações políticas. Gente, isso é imenso, né? E, ao mesmo tempo, se abrir para essa possibilidade de acessar e tentar compreender e mesmo experienciar e praticar a lógica da descoberta que caracteriza a pesquisa, em geral, né? Então, são dois... Eu na verdade, me sinto muito próxima a vocês, mas um pouco pelo caminho inverso. Então, eu tenho... né, sou professora há quase 20 anos, entrei na GV em 2003. E agora, muito recentemente, peguei minha OAB de volta e passei a fazer alguns trabalhos nesse registro da lógica do convencimento,
uma enorme dificuldade, gente, enorme dificuldade. O primeiro parecer que eu fui convidada a fazer no campo do ato obsceno, né? Então, uma mulher que tirou a blusa numa manifestação e está com o seu caso no STF, obviamente com todas as afirmações de imputação de ato obsceno. Eu pensei em muitas pesquisas possíveis, inclusive um estudo de caso, mas no momento de fazer um parecer, ou seja, de botar aquilo que eu tinha estudado sobre o processo judicial dela e as minhas reflexões sobre o crime de ato obsceno no Brasil e a Constituição Federal, etc., operar com esse material na lógica do convencimento, porque eu precisava convencer o juiz de que aquilo era uma atrocidade. Eu não estava ali para descobrir o que mais, né? Como é que estão funcionando o nosso sistema de pensamento nessa altura do campeonato, como é que as normas constitucionais são engolidas pelas normas do Código Penal. Gente, tinha um monte de pesquisa, mas tinha muita dificuldade com esse registro. Então de certa forma, podemos ver, claro que vários de vocês estão com experiência já no mestrado, ou seja, já talvez estejam com esses elementos menos desiguais, né, do que o que eu estou vivendo internamente, mas queria só fazer esse registro de que tem algo muito semelhante, ou seja, eu também vivo essa questão muito ativamente, na verdade, né, de como compatibilizar, organizar internamente essas diferentes lógicas. Então, antes de avançar um pouquinho mais, queria saber se faz sentido para vocês essa ideia de lógica da descoberta e lógica do convencimento. Né? Então, a gente pode retirar várias coisas daí. Né? Quando a gente está operando na lógica do convencimento, a gente está com muita clareza do que a gente quer ou de onde a gente quer chegar. A gente está com muita clareza do interesse com quem que a gente está de mão dada, né, para obter um determinado resultado no mundo. Né? Tem algo muito explícito sobre as nossas parcerias e os nossos compromissos, usar uma palavra mais forte, tá? Os nossos compromissos intelectuais. Então, estou elaborando uma nota técnica e me aparece uma informação que prejudica o caso que eu estou diretamente, a situação concreta que eu estou diretamente interessada. Gente, não há nada no ethos da lógica de convencimento que me impeça de não colocar em destaque aquela informação que me prejudica, certo? A gente está diante de uma lógica que é adversarial. Tem alguém pedindo uma coisa, alguém negando, alguém acusando e alguém defendendo. Tem uma dinâmica muito marcada por um binarismo, né? A gente está contra alguma coisa, ou a gente está a favor, a gente está por e contra. Na lógica da descoberta, este fator, se a gente está observando um processo judicial especial, né? Esse vai ser um dos fatores, no meio de vários outros. Né? Então, dentro da lógica da descoberta, vai nos interessar observar como é que esse juiz ou essa juíza de direito tomou essa decisão. De onde vem a formação dessa magistratura? Baseada em que está essa a formação dessa magistratura? Que tipo de abismo, de distanciamento surreal que se forma entre o que está acontecendo no mundo e as decisões que estão sendo tomadas. Né? Ou seja, algo muito diferente de dizer não, tá tudo bem, porque a magistratura tadinha tá com essa... Não é um pacto de apoio ou de indiferença às decisões que estão sendo tomadas. Não, mas é colocar aquela decisão no contexto do sistema judicial que temos. Na forma como a magistratura é selecionada, é escolhida, como o tribunal caça ou não caça as decisões. Ou seja, mais do que alguém que tomou a decisão que nós estamos querendo ver revertida, e em relação a quem muitas vezes a gente nutre sentimentos de pouco afeto, para dizer de uma forma assim suave, né? Quando a gente está na lógica da descoberta, aquele ator, aquela atriz, aquela representante do sistema judicial
está vocalizando algo que o sistema todo está dizendo. E pode vocalizar fora da curva, dentro da regra geral. Ou seja, a gente tem um montão de coisa para colocar no nosso campo de visão como igualmente relevante, para além do eu preciso dizer o contrário do que essa pessoa está dizendo para eu poder ganhar a causa. Então, sem em momento nenhum diminuir, dizer, um é muito mais difícil, mais complexo. Não, gente, porque ao final do estudo de caso é um documento que contribui para o campo de conhecimento. O outro pode fazer com que as pessoas tenham onde morar. Gente, não tem, né, comparação possível entre esses dois mundos. Então, toda vez que vocês estiverem com a sensação que o modo como eu estou formulando essa diferenciação de certa forma prestigia e desprestigia uma em relação à outra, me avisem, porque foi um erro de expressão, porque eu realmente não vejo. A gente precisa das duas coisas, né, gente? E muito. A gente está perdendo de lavada no campo da produção de conhecimento em direito, porque quem produz conhecimento em direito não está fazendo a clínica de vocês, os manuais, tudo aqui, eles, não é o pessoal das clínicas que está produzindo os manuais que vocês mesmas estão lendo, é um outro pessoal que está produzindo, né? Então, a gente está perdendo de feio e a gente está perdendo, bom, basta olhar para o país em que vivemos. Então tem trabalho para todo mundo, temos atividades e tarefas, só que conhecer as diferenças entre esses papéis sociais, entre essas lógicas, me parece fundamental para que a gente... por um lado, aproveite mutuamente, né? Pô, isso que eu... essa atenção que eu passei a ter quando eu passei a olhar, né, com mais cuidado para a dinâmica acadêmica da produção científica, me trouxe várias inquietações nesse campo. Ou seja, tem algo que nos é uno, né? Ainda bem, né? Mas também fazer esse esforço da distinção me parece fundamental. Tanto... e uma distinção, gente, que não é na hora de produzir o relatório. É um pouco isso que eu queria, e por isso a dinâmica de tempo, que foi o primeiro ponto que eu trouxe. É no momento 1. No momento 1. Então, se eu leio um texto procurando o bom argumento para fazer frente ao argumento de uma parte contrária, gente, eu leio de um jeito o texto. Eu leio procurando. O nosso cérebro tem esta informação, gente, quando a gente está lendo um texto. Quando a gente está lendo um acórdão. E não sei se vocês... prestem atenção nisso. Sentei para ler um texto, bom, para fazer a prova no dia seguinte, para eu entender isso, porque, putz, me disseram que esse texto é demais, eu quero muito entender o que essa pessoa está falando. Então, a gente entra com essa sede do conhecimento, né? Ai, deixa eu entender o que essa pessoa está falando. Ou estou buscando um trecho, uma fala contundente num determinado sentido para subsidiar um artigo que eu estou lendo, ou para servir de apoio a um argumento que eu estou formulando na minha cabeça para o meu projeto de pesquisa, né? Então, abrir um texto para ler, para um minutinho antes dele para pensar, bom, eu estou indo aqui atrás do quê? Porque a gente nunca está, assim, a gente nunca está, sei lá, pode ser que vocês estejam, mas eu me vejo muito, os textos estão na minha frente por alguma razão. É bom ou não para usar em curso? Gente, eu me vejo, quando eu estou na metade do texto, eu falo, gente, até agora eu estou vendo como é que os alunos, e o que eu estou achando do texto? Eu estou lendo o texto para saber se dá para usar na graduação ou na pós, e o texto? Enfim, então, esse primeiro elemento é um elemento fundamental. E se a gente está pela lógica da descoberta, gente, vai me interessar quem escreveu esse texto, quando, é juiz, promotor, advogado, agora vou usar masculino de propósito, porque a nossa produção no campo do direito ainda é esmagadoramente masculina. Foi em função das atividades que desempenhava, então é juiz de família, há milênios, produziu manual, ou não, trabalha em outra área, trabalha no Bacen, mas produziu um texto super interessante, mas produziu um manual super recomendado pelos professores sobre um determinado ponto.
quem é essa pessoa, de onde vem, está aqui, não está, tem que carreira, fez alguma nota biográfica sobre de onde está contando tudo aquilo para a gente, porque um capítulo metodológico é raríssimo que alguém no direito tenha feito, né, no que a gente lê normalmente. Eu consigo saber, né, eu consigo acessar um pouco o que estava vendo, né, o que tinha diante do mundo, que visões, né, que interesses tem para produzir esse trabalho, esse artigo, está na academia, pesquisador, se dedica a isso, está num campo de militância também. Pô, informações relevantésimas para que eu possa identificar, contextualizar, atribuir sentido aos trechos daqueles textos, daqueles documentos, daquelas decisões judiciais. Uma notinha, parêntese, conectando com o Paulo, não sei se ele chegou a tocar por aí a semana passada. Estou convidando vocês aqui a acionar as nossas estratégias de análise documental para a exposição de motivos, para o acórdão, para a decisão monocrática, para a doutrina jurídica. Estou deliberadamente botando a doutrina jurídica, que certamente fez parte, né, desse material que vocês coletaram para o Rio Branco. Vocês não usaram o termo doutrina, mas há algo, né, nesse campo que foi levantado também. Estou levantando essa possibilidade aqui da gente pensar a doutrina também como uma produção documental, né? E não isso que a gente faz normalmente, que é associar a doutrina jurídica ou os manuais aos registros teóricos, né? Estou fazendo um convite aqui para a gente pensar também como documento. Tem um autor, tem um ponto, ele está posicionado num lugar do mundo, está dizendo coisas em função de perspectivas, alocações. Então, quem está falando, como tudo que a gente, como o que a gente faz na análise documental, né? Quem tá assinando esse documento, em que contexto, em que arsenal, né, de documentos e de informações este documento específico foi produzido, está com qual destinatário, né? Esses elementos todos que a gente aciona quando a gente está diante da análise documental. Acho que para a gente vale super a pena fazer acionar dessa mesma forma em relação ao material judicial, à monocrática, à exposição de motivos. Então, vem do executivo, legislativo, judiciário, de juristas, né? Eu acho que a gente ganha acionando isso. Mas, tudo isso a gente faz, questão do tempo de novo. Imagina o tempo, né? Na lógica da descoberta. Por que será que essa pessoa está falando isso? O que ela tem no campo de visão? E aí, por que os manuais, a produção jurídica no campo da moradia trabalha com a questão da população de rua? A especificidade da população de rua diante do direito da moradia aparece como? Como é que isso entra na própria, né, leitura do arranjo normativo? Entra, não entra? Está totalmente fora do campo de visão? Pô, isso é valiosíssimo para a gente, operando na lógica da descoberta. Na lógica do convencimento, gente, isso é o sobrenome e o prestigiado mestre, muitas vezes, né? O modo como a gente opera. Então, do lado da estratégia de convencimento, a gente, da lógica de convencimento, a gente tem que jogar o jogo que é jogado, né? Não tem jeito. Então, o que vai reconhecer que nesse campo da lógica de convencimento, o argumento de autoridade é o critério que distingue o que importa do que não importa. A gente vai canalizar, né, o nosso olhar, a nossa busca para um tipo de documento, um tipo de produção jurídica que reverbere no nosso público, né? Que é o juiz de direito vai tomar essa decisão, né? Então, a gente, nos dois campos, a gente atua um pouco em função do público. Então, se eu estou escrevendo um texto
para o pessoal, pensando no pessoal que atua nas ciências sociais para explicar o direito, eu vou falar de um jeito. Se eu estou falando para jurista, eu vou falar de outro. Estou falando para o juiz, para uma peça judicial, pô, a gente, por boas razões, pensa no nosso público, né? Só que pensar nos nossos públicos nos impõe que a gente leve em consideração como é que aqueles públicos funcionam, né? Então, os próprios critérios de seleção daquilo que a gente vai ler, da documentação que vai entrar ou não, está um pouco submetido às regras do jogo que se joga na lógica do convencimento, né? Então, diante dessa exposição zona, o que eu pensaria com vocês? Agora, para essa segunda parte, para a gente pensar o desenho mesmo do estudo de caso Rio Branco. Mas queria primeiro fazer essa preliminar zona dessa diferença. Então, se eu estivesse no lugar de vocês, eu pensaria em voltar a alguns documentos, ao processo judicial, nesse esforço de... Vou ler isso aqui agora de outro jeito. Vou me questionar insuportavelmente sobre cada aspecto disso que está tendo aqui. Mas veja que isso, gente, isso que é muito importante, né? Isso não significa, então eu vou colocar em questão se a gente tem um problema ali ou não. Se o que está vivendo a população de rua, nesse caso, é algo aviltante, perverso, de uma injustiça atroz. Veja que a gente não abre mão do modo como a gente sente e percebe as nossas questões, né? As questões com as quais a gente trabalha. A gente não abre mão disso. Então, eu trabalho só praticamente com a questão prisional. Ano passado, inteira, o campo de pesquisa inteiro dedicado justamente à Covid dentro das prisões. Gente, em nenhum momento eu arredo o pé do meu compromisso anticarcerário. Gente, enquanto a gente não interromper, né? Assim, mas muito drasticamente, a atuação do nosso sistema judicial, chancelando a atuação policial, prendendo um grupo muito específico da população brasileira, a chance da gente ter um sistema que funciona, ou seja, eu não abro mão desse meu conjunto de convicções no momento em que eu opero na lógica da descoberta. Mas eu me coloco uma série de questões, né, sobre as razões e os modos pelos quais as pessoas que estão tomando essa decisão, tomando as decisões desde a ponta, desde a abordagem policial, até o Ministério Público que pede a conversão de uma prisão em flagrante numa prisão provisória, uma prisão preventiva, até o juiz que chancela, e a condenação. Bom, né, eu estou interessada em compreender, elucidar essa engrenagem inteira que leva a um determinado, né, e produzir um conhecimento que possa permitir ao judiciário eventualmente decidir diferente. Ou seja, tem, né, algo... Mas isso que eu acho que é importante, né? Não confundir, e com isso eu encerro essa primeira parte para a gente ir para o desenho, a diferenciação entre a lógica da descoberta e a lógica do convencimento com a atuação engajada e a atuação neutra. É tudo menos isso. Porque a lógica da descoberta, a gente está engajadíssimo, gente. A gente precisa para amanhã produzir conhecimento sobre o caso Rio Branco para a formação, de todos esses juristas do país. Gente, os manuais, eu não sou dessa área, mas eu aposto com vocês que os manuais que tratam do campo da habitação não tratam das questões de moradia da população de rua. Gente, né? Enfim, então tem algo urgente e escolher este campo como campo de produção de conhecimento é uma forma de engajamento brutal. Então, tem engajamento, não tem neutralidade, coisa nenhuma. E no inverso também, né? A gente não tem a pretensão de neutralidade, ela está fora do nosso campo de visão, fora do campo de visão. Ela está muito presente para muita gente que atua ainda no campo, mas essa vertente, essa linha com a qual eu e muitas outras pessoas
trabalho, o ideal de neutralidade a gente deixou lá no século XX, não trouxe para o XXI, não. Porque ele simplesmente não corresponde ao tipo de atuação, ao tipo de ethos acadêmico e de produção de conhecimento que a gente precisa que seja desenvolvido nesse país, né? Nesse país, no mundo todo, para várias pessoas, ele se provou inumano, impossível no campo das ciências sociais. O que era possível das ciências humanas e sociais, o que era possível fazer era estou pensando num termo assim menos, né? Era ou não tratar disso, né? Então, quando um promotor, um juiz ou um advogado produz um manual dizendo o direito funciona assim, ele não diz o direito funciona assim da perspectiva do Ministério Público, né? Nem o direito funciona assim da perspectiva da defesa, né? Ele simplesmente diz que o direito funciona assim, não faz uma tematização, olha, fui juiz de direito a vida toda, então eu penso assim, 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 ou não, eu fui advogado a vida toda, então eu estou com esses vieses de perspectiva, então eu vou já colocar isso na primeira, já fazer uma reflexão inicial para abrir o meu manual de direito, refletindo sobre minha posição e o modo como eu estou vendo o mundo, né? Isso a gente não, então a gente deixa, né, de fazer referência a isso, ou a gente se apoia numa pretensão, numa ilusão de que a gente não, de que nós todas não somos sujeitos políticos, né, que têm interesses, que querem ver o mundo transformado, e inclusive pelas suas formas de ação, né? Então, fechando esse bloco, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Lógica do convencimento, lógica da descoberta, muda tudo diante da, né, nossa forma de se posicionar diante da documentação, das reflexões que a gente fez sobre isso, daquilo que a gente está interessado em saber, das perguntas que se colocam para a gente, a diferença brutal em relação ao tempo. Então, para que tudo isso aconteça, para as fichas caírem, para a gente se apaziguar em relação à quantidade de coisa, a hora que a gente começa, a gente liga a máquina do formulação de pergunta, é insuportável, porque daí você não dá 2 passos sem fazer 10 perguntas. Fala, não, agora eu quero só entender isso, mas daí isso abre outras 10, que abre outras 10, abre outras 10, então é desesperador. Então, precisamos saber que isso acontece com todos os pesquisadoras e criar mecanismos para se acalmar. Bom, vou olhar só isso aqui, recorte, foco, né? A gente tem estratégias. Então, pensando nessa chave, convencimento, descoberta, dinâmica de tempo muito diferente, mas não se trata de diferenciar engajamento e neutralidade, né? Se trata de pensar como é que a gente coleta, reflete, faz operar, né, nossas operações intelectuais e decisórias, as escolhas do que lê e do que não lê, as escolhas, a abertura. Bom, deixa eu entender o que esse juiz... Façam esse exercício, assim, a sentença guerreada, deve ter uma decisão judicial em relação à qual fomos em cima. Tenta, pensando nessas coisas, voltar para aquela decisão. Gente, vai aparecer uma quantidade de coisa, de questões, né? Puxa, mas aqui que tá... Ou seja, se começarem a aparecer coisas novas, um documento que vocês já conhecem, é porque vocês estão começando a fazer essa operação, né? De ver esse documento para se colocar outras perguntas que não as perguntas que a gente se coloca quando a gente faz uma formulação, quando a gente está na lógica do convencimento. Faz sentido para vocês essa parte? Dúvidas? Muito sentido. A gente está aqui no céu, assim. Alguma questão, comentário sobre essa primeira parte, antes da gente fazer o desenho? Pensar o desenho? Ai, professora, só que fez muito sentido. Inclusive, acho que eu e a Kel, a gente tem perfis muito diferentes, assim. Agora você falando isso, eu fiquei, nossa, fez muito sentido. Inclusive, coitado dos meninos, né, de ter que administrar. A Kel é advogada popular, trabalhou muito tempo com isso, tem um outro perfil. E eu nunca advoguei, nunca estagiei
com direito, sempre trabalhei com pesquisa desde o comecinho da graduação, e isso implica muito no jeito como a gente vê as coisas, assim. Então, enquanto a Ká estava lá tocando o processo, aí a gente teve a ideia de fazer a nota técnica, né, e aí pediu para o nosso professor coordenador assinar a nota técnica com a gente, que é o professor Calixto, né, um nome importante no direito, enfim. Aí ele assinou a nota técnica, a gente colocou a nota técnica no processo, e a que veio falar, o juiz não reverteu a decisão, ainda vai ter a remoção, mas ele pediu para a prefeitura participar, enfim, acompanhar, não. E aí, quando eu fui olhar o processo, eu fiquei, nossa, foi muito interessante perceber que depois que a nota técnica aconteceu, a narrativa do juiz mudou, assim, antes ele estava, ainda que ele tenha mantido a decisão, antes ele estava falando, os termos que ele usava era invasores, oportunistas, e quando a gente entrou com a nota técnica, ele começou a chamar as pessoas de famílias. Ainda que ele tenha mantido a decisão. Mas esse é o tipo de coisa que eu, lendo o processo, percebi, mas eu não acompanhei a construção, porque não é o tipo de coisa que eu consigo fazer, porque a Kel tem essa super experiência, que é muito diferente da minha. E é muito visível, assim, isso que você falou, esse perfil que a Kel tem de mobilização, assim, então ela chega no comitê, todo mundo conhece a Kel, é um outro perfil diferente do meu, mas esse tipo de olhar faz muito sentido pra gente, assim. Difícil é só compatibilizar, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. É nada, gente, privilégio. Coitadas, nada. Pelo contrário, é um privilégio ter acesso às duas lógicas. Ainda mais pensar que vocês duas estão em diálogo, né? Então, vocês já estão experimentando e estão trabalhando em parceria, estou vendo as duas aqui sorrindo, já estão numa parceria né, rica e com trocas, né? E que a gente observa a dor, a delícia de uma da outra, né? Enfim, então tem uma dinâmica que eu acho que é um privilégio para o grupo poder acessar e experimentar, né, as especificidades, fazer essas trocas, esses intercâmbios. Mas já deu uma unidade de análise aqui, que era o que estava faltando para eu fazer um ensaio aqui de proposição da estrutura do caso, do desenho, que é essa da linguagem, né, utilizada. Então, eu estou entendendo que permaneceu a mesma autoridade judicial antes e depois. Bom, então já tem algo, né, ali para se pensar um estudo. Este ponto já daria eu já vejo uma pergunta de pesquisa, porque daí, dentro da lógica da descoberta, a construção do estudo de caso, a gente vai começar um pouco com esse interesse de especificar ou de apontar, né, algo que a gente não saiba. Gente, formular pergunta é a coisa mais difícil desse mundo, porque a gente tem que tatear e formular algo que a gente não sabe, porque se a gente souber, não é uma pergunta autêntica. Então, tem algo dificílimo mesmo, né, para fazer aí. Então, a gente parte, por exemplo, a formulação da Laura vem como um fato, um dado. Antes, a autoridade judicial utilizava um tipo de formulação estigmatizante, discriminatória, para se dirigir a este grupo populacional. Depois disso, passa a utilizar alguma outra. Uma família, ou seja, uma que provavelmente é a que é utilizada na legislação, né? Mas, ou seja, a lógica do convencimento, a lógica do convencimento nos diria, ou essa leitura rápida, que a gente precisa fazer rapidamente. Claro, viu no mão do nosso... ele foi meu professor, gente, então imagina como ele já deve estar, né? Ele foi meu professor. Nossa, gente, eu fui aluna dele em 93. Bom, um homem prestigioso, um advogado super prestigioso. Ele já era famosérrimo na minha época, em 93. Então, imagina agora. Bom, muito rapidamente, li nas entrelinhas, vou, assim, arriscar que a Laura pensou. Foi por causa do parecer, foi por causa da nota técnica e do nome, nem da clínica, do nome do professor Calixto, que houve essa mudança. Ele falou, bom, aqui então não estou tratando com qualquer um, estou tratando com o pessoal bacana, então deixa eu transformar
Como é que chama isso, gente? Ó, o Bachelard, que é esse autor, esse filósofo que eu gosto muito, que escreveu um livro, deixa eu ver se ele está aqui perto, que demonstra a capa, porque tem a cara dele, uma cara... ele chama Gaston Bachelard, ele escreveu um livro nos anos 30, chamado A Formação do Espírito Científico. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte, que a parte fundamental do espírito científico, da atividade, ele usa científico e não acadêmico, mais sério para o acadêmico, enfrentar as nossas opiniões. Ele usa o termo opinião para fazer referência a tudo que a gente pensa rápido, vou dizer assim, né? Ou as conexões que a gente faz muito rapidamente. Então, vou tirar a atribuição da Laura, vou dizer, eu mesma fiz essa atribuição, vou tirar o ônus da Laura ficar com a opinião. Então, a hora que ela contou, eu falei, pô, na hora, o juiz pensou nisso. A lógica da descoberta, e esse espírito científico do Bachelard, ele vai dizer, a opinião pensa mal, a opinião não pensa. Atuar no registro acadêmico, no registro científico, é encontrar as estratégias para enfrentar e destruir as nossas opiniões primeiras, ele chama. Que é essa em função de tudo que a gente já viveu na vida, você já tem um monte de história para contar, gente. Bate o olho numa cena, a gente faz uma série de conexões de sentido e já saca alguma coisa, né? Pô, então tal coisa. É esse mecanismo que a gente precisa brecar. Quando a gente está no registro... Brecar não, a gente se dá conta dele. Ó, o que eu acabei de pensar. Maravilhoso. Então, ao invés de tomar isso como... então é assim que funciona? A gente se coloca como pergunta. Ou faz na formulação de pergunta, ou como formulações hipotéticas. Foi por isso... mas pode ter sido por que mais? Que outras razões? Que poderiam ter gerado este dado, né, que a gente tem em relação ao processo, que até então era assim e depois foi assado. Nessa dinâmica da lógica da descoberta, a primeira coisa seria, bom, é isso mesmo? Então vou voltar do momento 1, da página 1 do processo, até a página não sei quantos mil, não sei se os processos de vocês são super volumosos como o nosso no criminal. Vou ler agora de novo, assim, linha por linha, carimbo por carimbo, frente e verso, peça daqui, peça de lá, para coletar toda essa nomenclatura que foi utilizada para designar o grupo populacional, que é um pouco para tornar mais robusta essa nossa pergunta. Então, foi uma alteração entre 2 documentos ou foi uma alteração entre 3 anos? Não. Eu posso me colocar, bom, ele faz isso fez isso em outros processos, esse mesmo juiz, teve uma alteração jurisprudencial em relação a esse tema, ele pode ter participado de algum evento na escola da magistratura tratando dessa questão, ele pode ter lido o termo família na nota técnica e simplesmente ocorreu pela primeira vez a esta autoridade judicial que ele poderia utilizar outra nomenclatura, que até então ele estava no default. Gente, todas as corporações atuam nos automáticos, gente. A gente, quando está observando, não está sendo vítima do automatismo decisório, porque quando a gente está na lógica do convencimento, a gente é vitimado pelo automatismo decisório. Quando a gente está olhando a máquina operar, fala, bom, é um monte de coisa automático. Ele fez esta decisão e quantas outras naquele mesmo dia? Então, usou o termo que estava lá e, não pensou muito no assunto. Gravíssimo. Não estou dizendo que ele possa fazer isso. Não pode. Mas, ou seja, a gente abre um campo imenso de possibilidades para explicar, antes de explicar, para compreender por que é que houve essa alteração, né? Pode ser que no próximo documento, mais distante desse aqui, que estava perto da nota técnica, ele volte para aquela nomenclatura daí já muda a nossa pergunta de novo. Putz, então, não é que mudou, não. É que usou outra nomenclatura naquele documento. Depois voltou a usar. O que está acontecendo aqui? Né? Ou seja, tudo isso para nos colocar diante desse momento inicial, antes mesmo da gente pensar no estudo de caso do ponto de vista do desenho, que é pensar o que eu quero saber com ele. Né? O que eu quero saber com esse estudo de caso? O que eu quero entender?
Essa pegada toda que a gente formulou a partir dessa formulação foi algo random. Mas poderia ter me contado qualquer outra coisa, estou usando essa. Nos coloca no centro desse estudo de caso a autoridade judicial, porque foi ela que mudou a formulação, né? Esse é o elemento que está nos instigando, que está assim, tipo, tem alguma coisa que eu estou querendo saber aqui, né? Mas eu tenho absoluta certeza, e pelos elementos que vocês já trouxeram, que isso poderia ser feito a partir de outras perspectivas também, né? Ou seja, vocês poderiam se colocar questões sobre as próprias famílias que moram que moram no local, como é que elas se relacionaram com diferentes questões de acesso à justiça, né? Com diferentes grupos de advogados, de advogadas, como é que elas viam as decisões judiciais. Gente, tem um campo que agora eu estou muito dedicada, que a gente precisa reescrever o direito a partir de quem está sofrendo o direito. Gente, o direito precisa ser reescrito. Reescreve. Né? Estou com um aluno trabalhando familiares vítimas de violência policial. E como é que eles veem o direito? Não é a vida... Não, tragédias dos mais variados níveis, vocês sabem. Mas como é que as pessoas que estão diretamente articulada com rede de assistência social, defensoria, Ministério Público, magistratura, júri. Gente, as famílias são ali elementos não centrais do ponto de vista do sistema, mas do ponto de vista do funcionamento jurisdicional, elas são peça central, elas são justamente a familiar vítima. Né? Que é a mãe que perdeu o filho, é ela vítima, porque o próprio familiar, em caso de letalidade, já não está entre nós para seguir, mas segue como vítima, né, esse familiar. Então, como é que percebem o direito? Dá um outro conjunto interessantésimo de questões, né? Então, o que eu estou tentando indicar aqui para vocês rapidamente? Que para a gente começar a desenhar um estudo de caso, explorar assim, muito livremente esse campo dos tópicos. Aqui eu não fiz variação nem entre perguntas ainda, né? Eu fiz variação entre tópicos, mudança da forma de se dirigir por parte da autoridade judicial, o modo como as famílias atuam no processo, se relacionam com os advogados e advogadas, que já é outra conversa. Então, estamos falando de vários tópicos ainda. Então, tem algo assim, de escolher um tópico. Né? Dentro do tópico, a gente passa para essa segunda parte, que é assim, bom, e daí dentro disso, o que eu estou querendo saber? Né? Se a gente pensando em estudo de caso como esse, eu estou vendo como uma formulação, como eu indico no texto, né, esses desenhos em que primeiro chega o caso que nos interessa, que nos instiga, que nos impulsiona, e é isso que vale na atividade acadêmica, que a gente encontre sempre temas que mexam com a gente a esse ponto, porque o que não mexe, gente, deixa para outro pessoal estudar, porque já é muito exigente, então que seja coisas que nos movam mesmo, mais duro que isso possa ser, né, do ponto de vista pessoal e tal. Mas o caso já tá escolhido, né? Por assim dizer, nesse caso. Não é que assim, estou com essas hipóteses teóricas, os autores que estão trabalhando com o direito à moradia estão pensando isso a isso. Eu vou lá, vou buscar um estudo de caso para que eu possa discutir esse aspecto, que é esse desenho que a gente chama mais dedutivo, que a gente parte de uma formulação mais abstrata geral e vai buscar um caso em que a gente possa discutir um determinado aspecto. Aqui é muito provável, vocês já me deram essa dica no começo, que a gente funcione ao revés, né? Que a gente se interesse primeiro pelo caso e daí busque um tópico dentro desse caso e de um tópico uma pergunta, né? Que é algo ainda mais afunilado dentro deste tópico, para saber se a gente vai dialogar, pensar, fazer as nossas reflexões no campo do acesso à justiça, no campo das percepções do direito, no campo do direito antidiscriminatório, né, ou das práticas discriminatórias da magistratura,
A gente já trocou de área do direito, de coisa para ler, trocou tudo. E em função dos tópicos, tudo dentro do caos. Então, essa seria um primeiro elemento que a gente precisaria enfrentar. Aqui, eu queria fazer só uma notinha de que não é uma coisa de tipo de professora de metodologia, sabe? Eu também sou, mas não é uma coisa de professor de metodologia, de tem que ter a pergunta, tem que fazer o tópico, a pergunta, depois a tal. Por que não é? Porque a gente, justamente em virtude da quantidade de dúvidas e de questões que a gente fica se colocando o tempo todo, definir um tópico e definir uma pergunta é um jeito de fazer com que a gente possa descer muito profundamente, perguntando 1 milhão de coisas num ponto específico. Aqui é uma diferença que eu gosto muito entre variedade e variação. Precisava da lousa aqui, mas deu para... Quando a gente não sabe exatamente que tópico a gente vai... Está ainda escolhendo tópico. Isso é uma parte do processo. A gente passa um tempão na variedade, pensando os tópicos possíveis. Dentro dos tópicos, pensando perguntas. E depois troca a pergunta, volta, troca o tópico, volta. Isso tudo é justamente uma parte fundamental da pesquisa, que é escolher o que a gente quer pesquisar, certo? Então, se tudo der certo, a gente fica nesse limbo, um tempão. Qual é o tópico, qual é a pergunta e tal. Quando a gente se deixa atuar pela variedade, a gente vai trocando de tema, de tópico, de pergunta, e, de certa forma, a gente fica sem a possibilidade de fato, entrar muito profundamente em algo mais recortado, singularizado, e perguntar as variações que se dão em relação a esse ponto específico. Então, olha, assim, de super baixo pronto as hipóteses que eu formulei para a mudança de forma de designar da autoridade judicial. Então, se a gente está só olhando isso e vai pelo registro da variação... Gente, eu falei 4 bobagens aqui, vocês que estão no front desse negócio vão pensar outras 25 coisas, né? A serem elucidadas, investigadas, etc. Mas daí em cima da mudança de uma decisão para outra, vocês veem. Então, é algo que vale a pena a gente se estimular a fazer, porque o estudo de caso tem um mundo. A gente fica com a impressão de que a gente está estudando um caso só, então é facinho, porque é um. Não estou estudando todos os casos de ocupação. Não, estou estudando um. Mas, gente, a hora que a gente para olhar um, é o mundo todo ali dentro, o mundo todo. Então, eu que venho da área criminal, teria certamente algum componente criminal aí envolvido. Não tenho a menor dúvida que a gente achar alguém que foi, a polícia que veio, que fez. Né? E daí, se viesse o pessoal do direito de família, se viesse o pessoal do confessionário, gente, todo mundo ia ter alguma coisa nesse caso, né? Poderá ter alguma coisa nesse caso. Então, esse esforço inicial de, bom, gente, vamos escolher uma coisa, porque daí a gente coloca isso no nosso foco. Os demais são elementos importantésimos, mas eles vão fazer parte. Então, agora vou passar a introduzir essas chaves, né? Do que a gente vai chamar de contexto do caso, né? E não do próprio caso. Então, nesse texto, então, passamos por estamos nesse jogo de ler várias coisas, de pensar várias coisas, de conversar com várias pessoas, para definir, a partir deste caso, qual tópico me interessa, dentro dele, que tipo de pergunta, o que me interessa saber, o que eu quero entender aqui, por que ele mudou de opinião? Não, se alguém caçou, o que eu quero entender, o que eu quero, né? Se colocar um pouco essa pergunta. Nesse trabalho, tópico, pergunta, a gente começa a se dar essa oportunidade de organizar esse mundo de dados e informações relacionadas ao caso, de coisas que a gente pensou, de coisas que a gente viu e de conversas que a gente teve, ao redor dessas 3 chaves. O contexto, que é a parte mais ampla, o caso, propriamente dito, e no interior do caso, isso que a gente chama de unidade de análise.
podemos chamar de fase 1, 2, de momento 1, camada 1, camada 2, camada 3. Importa menos para mim essa nomenclatura, que ela pode variar conforme autor ou autora no campo dos estudos metodológicos. Mas o que importa mais é essa operação de foco, de zoom. E é isso um pouco que define o estudo de caso. Será que eu estou fazendo estudo de caso ou não? Putz, é interessante manter essa nomenclatura estudo de caso quando a gente tem essas 3 camadas. Porque daí eu vou estudar a unidade de análise, nessa nossa conversa aqui improvisada, a mudança no modo de designar, de nomear o grupo populacional. Então, eu posso escolher isso como unidade de análise no meu caso. É isso aqui que eu vou olhar muito a fundo. Só que eu não vou discutir isso em abstrato. Eu vou discutir esta alteração do invasores para famílias, no caso Rio Branco, no contexto das questões de moradia na cidade de São Paulo, etc. Certo? Então, não é fazer escolher o estudo de caso, é observar que a gente acha relevante para a resposta, para o conhecimento que a gente vai produzir sobre a nossa pergunta, essa alteração na designação pela autoridade judicial. Importa que a gente veja esta alteração nas especificidades deste caso, com aquele conjunto de pessoas, com aquelas características normativas, né, e jurisdicionais envolvidas ali. E dentro deste contexto, eu poderia discutir esta mesma questão num contexto diferente desse, né? E utilizar esse estudo de caso para pensar não questões de moradia, mas questões tem vários autores trabalhando sobre isso agora, o modo como a gente tem uma dinâmica jurisdicional em que há um descompasso abismal entre o que vê a magistratura e o que vêem os jurisdicionados. Como é que um decide sobre o outro sem estar com o outro absolutamente no campo de visão? Certo? É um pouco que a gente vê, né? Em vários âmbitos na minha área, com certeza, na de vocês, sem nenhuma dúvida. Então, eu posso estar num campo quase da teoria do direito, trabalhando a função jurisdicional, não direito de moradia, não a questão da população de rua. Estou com a mesma unidade de análise, estou trabalhando com o mesmo caso Rio Branco, mas estou num contexto, ou seja, estou com um conjunto de preocupações mais amplas, vou ler um conjunto de autores, vou me colocar questões diferentes. Certo? Então, pensem assim, realmente, 3 camadas, né? 3 camadas. A gente tem que escolher como pesquisador essas 3. Desculpa. A gente tem que escolher como pesquisadoras quais são essas 3. Elas não são dadas pelo caso, gente. O caso é o fenômeno da vida. Isso é quase inabarcável, inacessível em sua complexidade, né? Então, a gente vai fazer uma escolha. Quero esse contexto geral. Então, não vai ser sobre questões de moradia, vai ser sobre questões relacionadas à população de rua, direito e população de rua. Vai ser sobre saúde. Vai ser sobre... A gente tem vários elementos contextuais para escolher. Definir as fronteiras desse estudo de caso. Bom, então eu vou olhar o quê? Rio Branco, o nome do edifício. Desde que se constituiu, só nesta ação judicial que vocês estão atuando, tem um recorte super importante para pensar, temporal e espacial. Então, o grupo que habita ali neste momento, que sofreu a remoção, vinha de onde? A gente vai começar quando eles chegaram no prédio, vai começar quando eles chegaram na cidade, quando eles chegaram no bairro, estava ali do lado, um monte de decisão para recortar espaço-temporalmente o caso. Caso Rio Branco vai ser o quê? Ele começa quando? Ele termina quando? Ele se refere a um processo judicial? Ele se refere a vários processos judiciais que têm este endereço como, enfim, tema de disputa, né, dos processos judiciais, e daí vão ter outros processos que vão interessar.
né? Então tem uma escolha aqui, né? Se o nosso caso vai ser o espaço físico, se vai ser o grupo de pessoas, se vai ser o próprio processo, né? E diante da escolha desse caso, essa unidade de análise, esse elemento interno ainda, porque mesmo quando a gente faz o contexto, quando a gente escolhe o caso, sendo o edifício, o procedimento judicial, aquele conjunto de pessoas, entre outras possibilidades, o conjunto de advogados que atuou naquele momento, mesmo quando a gente faz esse segundo movimento de zoom in, de foco, ainda é enorme, é imenso. Imagina pensar o prédio. Então vai ser só o terceiro andar, vai ser só o primeiro andar, porque... Ou seja, essa necessidade da gente construir recortes e focos de pesquisa para que a gente justamente possa ir bem fundo. Porque se a gente fica com várias coisas na mesa, a gente não dá conta. nem com esse tempo estendido da pesquisa a gente dá conta. Quanto mais no tempo da lógica do convencimento. Então, esse é o segundo ponto que me parece importante, assim... tópico pergunta, e daí, no momento de começar a estruturar esse caso, pensar em que contexto está meu conjunto de preocupações, né? Como é que eu vou delimitar esse caso? Gente, essa decisão é, assim, fundamental para a gente saber o que a gente vai ler e o que a gente não vai. Vai subir até as instâncias superiores e não vou pegar só as decisões de primeira instância. Enfim, tem várias decisões, várias escolhas que dizem respeito ao material mesmo que a gente vai observar. E dentro disso, ainda algo mais específico que nos toque, que nos instigue, né, para atuar como unidade de análise. Faz sentido? Fez muito, professora, muito. Aliás, esse eu acho que é o meu tipo favorito de fala, que é o que ajuda a gente a se organizar. Porque senão a gente fica sempre meio perdido com muita coisa. Então, o que ajuda a gente a se organizar é sempre os melhores conselhos, assim, as falas mais bem-vindas. Mas não sei se é o caso, talvez, a gente parar de gravar e abrir para o pessoal, né? Então, o que a gente costuma fazer é organizar aqui perguntas pelo chat, as inscrições, e a gente faz em bloco, às vezes, professor, porque é isso. Maravilhoso. Assim. Pode ser? Maravilhoso. Opa, tudo aconteceu. Ó, vai chover, né? Vai chover. Eu acho que não sei quem tá gravando, mas acho que pode parar de gravar, gente. E quem quiser se inscrever, vai se inscrevendo pelo chat. Enquanto isso, eu vou fazer só um comentário breve que diz que você falou, professora, do quanto é importante